Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, também pelo YouTube. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na paróquia São Francisco de Assis. Peço a todos que também possam compartilhar a nossa live, que também não deixa de ser uma forma de evangelizar. Então eu peço que você compartilhe essa nossa live para que nós possamos alcançar mais pessoas. Muito bem, meus irmãos. Então é só clicar aí no botãozinho compartilhar e aí os seus amigos vão poder ver também a nossa live, perceber que você está nos acompanhando, tá bom? Então, compartilhe também nos grupos do WhatsApp e demais. Bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos iniciar com uma pequena oração. Oração de São José. Esta oração está no documento do Papa Francisco, que daqui a pouquinho, logo mais, o Padre vai falar sobre ele, tá bom? Então nós vamos rezar em comunhão com o Papa e clamando a intercessão poderosa de São José, que é patrono da Igreja e nosso patrono. Vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e de dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Eu convido a todos a colocar silenciosamente suas intenções pessoais. Nós rezamos pelo fim da pandemia, por toda essa situação de morte que nós estamos passando. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis juntos de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mais uma vez, meus irmãos, bem-vindos, bem-vindas. Então nós vamos fazer nesses 2 dias um pouquinho de estudo sobre o papel, a figura de São José na vida da igreja, na nossa vida, São José foi uma pessoa que ao longo da história ganhou grande popularidade na igreja, um santo muito popular, mas que na nossa contemporaneidade foi perdendo um pouco a devoção, E a igreja quer retomar, quer recuperar a devoção que é tão salutar para o mundo de hoje, Recorrer à proteção de São José é tomar nas mãos um medicamento muito poderoso diante das doenças espirituais que nós vemos por aí. Então, meus irmãos, nós vamos estudar um documento do Papa Francisco, Esse documento é no grau de carta apostólica, ele chama Patris Corde, tá? Só explicar um pouquinho, o nome dos documentos da igreja, ele sempre é a primeira frase que está escrita no documento, sempre. Então, Patris Corde, que é um texto latino, está em latim, que quer dizer guardião, pai, coração. Patris Corde, coração de pai. E assim começa o documento do Papa, Com coração de pai. Por isso, Patris Corde, coração de pai, Tá bom? Só para a gente saber de onde saem os títulos dos documentos pontifícios ou os documentos papais, Sempre da primeira frase que ele escreve, Tem vários.
E esse documento vocês podem conquistá-lo na internet, ou comprar o livrinho, né, nas livrarias católicas. É só ir lá e pedir, né, na livraria: eu quero comprar a carta apostólica Patris Corde, do Papa Francisco. Tá? Ou senão você baixa na internet, digita na internet, no google.com, Patris Corde, digita na frente Vaticano, né? E aí já vai direto aparecer o site do Vaticano, tem traduzido para o português, dá para ler, é um documento curtíssimo. Então nós vamos, como o povo geralmente não lê, né, a gente vai fazer esses 2 dias uma abordagem sobre esse documento e mencionar algumas outras coisas também juntos, tá bom? Se alguém puder deixar na página do Face o link, eu vou tentar até copiar aqui, se alguém puder colocar o link, né, buscar no Google Patris Corde, e digitar na frente Vaticano, pegar o link do texto do Vaticano, colocar aí nos comentários, para que as pessoas outras possam salvar, e quem quiser ler o documento na íntegra pode ler depois, tá bom? É muito importante e salutar estudar os documentos da igreja, meus irmãos, tá bom? Muito bem, nós vamos começar então. Primeiro, o motivo pelo qual o Papa Francisco nos escreveu esse documento, né? Que é um documento numa linguagem muito acessível. Qual o motivo pelo qual o Papa escreveu? Porque em dezembro do ano passado, dia 8 de dezembro, completou 150 anos da declaração de São José como patrono da igreja. Tá? Faz 150 anos que a igreja declarou São José como protetor universal da igreja católica, e assim permanece para todo sempre. Então, em comemoração desses 150 anos, o Papa iniciou o chamado Ano de São José, desde o finalzinho do ano passado, que vai até o finalzinho desse ano. Por isso, tantas atividades nesse ano da igreja, envolvendo a pessoa de São José, né? Muito tem se falado. Por quê? Porque em dezembro fez 150 anos que ele foi intitulado patrono da igreja. E aí o Papa Francisco convocou o ano de São José. Tá? Nós já tivemos o ano mariano, né? Que em âmbito brasileiro, né? Mas nós já tivemos o ano da misericórdia em âmbito universal, né? O ano da misericórdia, já sob o governo do Papa Francisco. Tivemos o ano da fé sob o governo do Papa Bento XVI, e este ano é o ano de São José, que alguns chamam o ano josefino. Então é por esse motivo que ele escreveu esse documento, tá? Muito bonita a frase inicial: com coração de pai, assim José amou Jesus. Tá? Então Jesus teve um pai, é claro que não dentro da biologia, mas na criação, na transmissão de valores, no ensinamento. Jesus teve um pai, tá? E se você pegar na sua Bíblia, eu até trouxe a Bíblia aqui, né? Quem puder pegar a Bíblia para a gente acompanhar alguns textos, pode pegar nas mãos, tá? No Evangelho de Mateus e de Lucas, diz o Papa Francisco, tem grandes descrições de São José. Se você pegar no texto bíblico, se você analisar o texto bíblico todo, pouco se fala da vida desse homem, né? De São José. Se você pegar os 4 evangelhos, né? É pouquíssima coisa, pouquíssima informação. O que mais se falou de São José foi no desenvolvimento da história durante a igreja, não no texto bíblico. E a igreja, à luz do Espírito, foi iluminando um pouquinho o conhecimento dos fiéis acerca desse homem. Mas é claro que o embasamento bíblico é o que nos é muito caro e mais importante, né? Esse documento, só para explicar um pouquinho para vocês, ele vai colocar títulos de São José, tá? Eu vou ler os títulos, que são 7, tá? E aí hoje nós vamos explorar 3 títulos, porque estamos um pouquinho atrasados. E amanhã a gente vai explorar os outros 4 títulos que o Papa Francisco desenvolve. O primeiro título, José, Pai amado. O segundo título,
José, pai da ternura. O terceiro título, José, pai da obediência. O quarto título, José, pai no acolhimento. O quinto título, ou ponto, ou subtítulo, tanto faz, José, pai com coragem criativa. O sexto, José, pai trabalhador. O sétimo e último, José, pai na sombra. É um documento muito bonito, viu, minha gente? Vale a pena ler, quem quiser. Não sei se alguém colocou. A Silvana colocou o link para nós aí, ó. Depois vocês podem baixar, ler. É uma leitura, a linguagem do Papa Francisco é bem acessível. Primeira coisa, minha gente, José, um homem muito corajoso, né? Ele teve a coragem de assumir a paternidade de Jesus, né? E assumiu a paternidade e deu um nome a Jesus, né? Quando se dá nome às coisas no texto bíblico, né, o que significa dar nome? Significa ser proprietário de tal. Então ele assumiu a paternidade, né? Nós vemos lá em Adão e Eva, né, Deus deu o poder a Adão de denominar os seres. Ele foi dando nome, e quando ele deu o nome, ele se colocou acima daquilo. Então José assumiu Jesus como parte da sua família, como membro da sua família, né? Isso é muito bonito. Depois nós vemos vários episódios, o documento vai mostrando alguns episódios do texto bíblico que fala de José. Esse é o começo do documento. Mas nós vamos já quase que pular para primeiro subtítulo aí, ou título, que é o Pai Amado, tá bom? Uma coisa antes de começarmos a falar dos títulos, desses pontos do documento. Depois da Virgem Maria, São José é o santo de maior grau de veneração da igreja, tá? Às vezes a gente pensa que são outros santos, né? Depois da Virgem Maria, nenhum santo ocupa um lugar de destaque como São José, tá? E ele ocupa um lugar de destaque também no magistério pontifício. Foram muitos os papas que escreveram sobre São José. Lembra que o padre falou que na Bíblia tem pouca informação. Tem mais informação no decorrer desses 2000 anos em que os papas foram escrevendo do que no texto bíblico, tá? Então, uma sugestão para quem quiser ler alguns documentos que falam de São José, né? Um documento do Papa Pio IX, do Beato Pio IX, esse eu não sei se tem disponível em português no site do Vaticano, eu acho que não. Quem ad modum Deus. Depois, se você baixar esse documento do Papa Francisco, lá nas referências vai ter esse nome feio que o padre falou. Aí você pode pesquisar e ler o documento, se tiver em português, tá? Então, o Papa Pio IX escreveu um documento, Quem ad modum Deus, que fala de São José. Depois, o Papa Pio XII escreveu também um discurso, né, que fala de São José, um discurso muito bonito que o Papa Francisco menciona. É um discurso do dia 1º de maio de 1955, Papa Pio XII. O Papa João Paulo II escreveu um documento importante, uma exortação apostólica, que chama-se Redemptoris Custos. Custos, em latim, é guardião, é guarda, tá? O guarda do Redentor. Bonito, né? Então, esse por excelência eu recomendo também ler. É o Papa João Paulo II, é mais recente, todos nós convivemos com ele, né? Então, além desse documento do Papa Francisco, que chama-se Patris Corde, leiam também o documento do Papa João Paulo II, que também é mencionado na referência. Exortação Apostólica Redemptoris Custos. Se você não lembrar, depois você pesquisa na referência aqui. E o próprio Catecismo da Igreja Católica fala de São José. Essas são as fontes para quem quiser ler mais, tá bom, minha gente?
Quem quiser ler mais, pode pesquisar nessas fontes, tá? Só antes de começar, também mais uma informação. Esse encontro, esse texto do Papa Francisco, na verdade, muito mais do que um estudo, ele é um texto que fala da nossa vida, né? Da vida de São José e da nossa vida, tá bom? Então o padre vai fazer a exposição de ponto por ponto, depois a gente vai interagindo com perguntas. Quem tiver pergunta também poderá deixar, tá bom? Se eu não souber responder hoje, eu trago a resposta amanhã, certo? Primeiro subtítulo, ou característica que o Papa Francisco diz sobre São José. Vamos lá. São José é um pai amado. Aí ele apresenta uma frase de São João Crisóstomo. A grandeza de São José consiste no fato dele ter sido esposo de Maria e ser o pai de Jesus. São João Crisóstomo diz que São José se colocou inteiramente ao serviço do plano salvífico. Olha que bonito, minha gente. O santo do Concílio Vaticano II, São Paulo VI, numa homilia deles, ele diz o seguinte, olha: em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício, ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal sobre a Sagrada Família, para poder fazer dom de si mesmo. Então, uma coisa importante que está dizendo o documento: como todos os homens, São José tinha um plano, São José tinha seus sonhos pessoais, que certamente era construir família, era com o suor do seu trabalho conquistar aquilo que lhe merecia. Só que ele vai percebendo que todos os seus sonhos, na verdade, não deviam ser os seus sonhos. E um diferencial de São José para nós, nós devemos olhar para a vida dele e aprender o seguinte: nós precisamos fazer do sonho de Deus o nosso sonho, porque às vezes o nosso sonho começa a se antepor aos sonhos de Deus para nós. E esse homem soube imediatamente, quando foi à medida que foi descobrindo o sonho de Deus para ele, ele foi abandonando os seus, ele foi descobrindo um pai amado, que o amava e que tinha um desígnio. Por isso às vezes a gente fica brigando com Deus, na nossa vida, com algumas situações, a gente fica brigando com Deus. Aprendamos de São José, acolhamos o sonho de Deus. Ele teve de abandonar certamente muitas coisas, e para a gente assumir o sonho de Deus para nós, a gente tem que deixar alguma coisa, sempre. Nunca a coisa vai ser integralmente compatível, nunca. Por isso que ele fala, olha, ele nos ensina, vale a pena abandonar algumas coisas que a gente anseia para assumir o sonho de Deus para nós. É muito bonito isso. E o que José fez? No fundo ele deixou todos os seus sonhos, todos, e fez do sonho de Deus o sonho para ele. Só que o sonho de Deus era a salvação da humanidade. Então São José assumiu na sua vida, claro que numa proporção humana, aquilo e muito mais e muito menor, ele assumiu aquilo que Cristo assumiu, Ele esvaziou-se de si, o kenosis de São José. E tudo que ele assumiu na sua vida, que ele teve de enfrentar, no fundo não foi só para ele, foi para a humanidade inteira. Por isso bem-aventurado, por isso santo, por isso honrado pela igreja. Tá? É muito bonito isso. Enquanto descendente de Davi, se você pegar no texto de Mateus capítulo 1, versículos 16 e 20, você vai ver que o texto é claro e nos mostra que José era descendente de Davi, de cuja raiz deveria nascer Jesus, segundo a promessa feita ao rei pelo profeta Natã, lá no Antigo Testamento. E como esposo de Maria de Nazaré, São José constituiu a dobradiça que une o Antigo ao Novo Testamento.
se nós analisarmos um pouquinho ceticamente a vida de São José, né, estava previsto no Antigo Testamento que o Messias tinha de ser da linhagem de Davi, da descendência de Davi. Então, quando o Filho eterno de Deus, a Santíssima Trindade, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é eterno, quando ele assume a carne humana, se torna um ser humano, ele tinha de nascer numa família que era dessa linhagem de Davi, dessa descendência. Por isso Deus usa de um homem dessa descendência, José. E José garantiu, por meio de José, que Jesus pôde ser chamado filho de Davi, ou descendente dessa linhagem, por meio de José, né? Então, se a gente analisar ceticamente isso, parece que Deus só usou desse homem, né, para cumprir uma promessa do Antigo Testamento, né? E de fato Deus utiliza do ser humano para instaurar sua salvação. Isso é fantástico. E o mais fantástico é que São José sabia disso, né? Foi conhecendo isso com o decorrer do tempo, e ele se deixou ser usado por Deus, sem esperar nada em troca. Dentre todos os objetivos de Deus na vida desse homem, talvez um dos maiores seja esse: garantir a linhagem e a descendência de Jesus, de seu pai Davi. E assim se fez, né? Então José é a porta que une o Antigo Testamento ao Novo. Por quê? Porque é por meio dele que há a garantia dessa linhagem, né? Jesus é o filho de Davi, ele é descendente da promessa de Deus. Por isso, por meio de José, a profecia do Antigo Testamento se cumpre. Isso é muito bonito. Então, esse é o resumo do primeiro ponto. José, pai amado, ele assume ser pai com toda a sua alma, com todo o seu ser. Claro que nós vamos vendo que ele vai descobrindo o desígnio de Deus, né? No princípio ele sentiu medo, tal, né? Mas ele não negou a assumir a vontade de Deus, né? Isso é muito bonito. Então esse ponto vai falar o seguinte: ele esvaziou-se de si para fazer a vontade do Pai amado. Ele se entregou à vontade de Deus. Não sei se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver nossos irmãos em casa. Já pode deixando suas perguntas, porque como a gente está no celular aqui, as perguntas chegam um pouco atrasado. Então, já pode ir mandando para que nós possamos te responder aqui. Muito bem. Eu não consigo ler se tem mais perguntas aqui. Sumiram. Aqui não tem nada também. Elas somem um pouco, viu, minha gente? Tem que ter paciência, mas elas aparecem. Agora sumiram. Se tiver perguntas aos membros da PASCOM que estejam acompanhando, mande no meu WhatsApp, que é melhor para eu acompanhar no grupo da PASCOM. Mandem as perguntas lá. Sim. Tá bom? Porque aqui eu não consigo vê-las, se tiver alguma pergunta, alguma coisa. É a tecnologia. Então vamos passar para o ponto 2? Pode ir. O segundo ponto é José pai na ternura, tá? José pai na ternura. Olha que bonito, minha gente, esse ponto é muito bonito, né? O primeiro é mais uma introdução, né? Mas esse ponto é muito bonito. O texto do Papa Francisco diz assim, que José via Jesus crescer. E o texto do Papa compara José com Deus. Olha que bonito. José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura, em graça, como nos diz Lucas capítulo 2, versículo 52. Da mesma maneira como o Senhor fez com Israel. Assim como ele ensinou Jesus a andar, segurou-o pela mão, era para ele como um pai que levanta o filho contra o seu rosto.
inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Oséias 11. Então ele compara José com Deus. Tudo que José fez na assistência de Jesus, no crescimento de Jesus, Deus fez na educação do seu povo Israel no Antigo Testamento. Muito bonito isso, né? José, a encarnação da paternidade divina. Olhar a figura de José, a gente tem que olhar, olhando José, o que eu tenho que enxergar, né? Olhando a imagem assim, é o modo como Deus fez com o seu povo, né? É muito bonito isso, olhar José e ver a paternidade divina e o jeito que Deus também educou o seu povo. Jesus viu a ternura de Deus em José. Jesus viu na figura de José a mesma ternura de Deus, o Deus que educou o povo antigo. Sabe aquele povo que Deus fez uma aliança, que depois traiu o povo, né? Mas Deus educou esse povo, continuou a instruí-lo, né? Assim José, em relação a Jesus, é claro que Jesus é perfeito, né? Não é como o povo de Israel que pisa na bola com Deus, né? Jesus não, mas essa ternura, ela se assemelha à ternura da educação de Deus para com o seu povo, no Antigo Testamento. Depois o documento vai dizer assim: muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. E aí o Papa vai mencionar aquele texto de São Paulo, né, 2 Coríntios 12. Para que eu não me encha de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, né? Mas Deus me diz: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. Então o texto do Papa vai dizer assim, né? José, o homem mais humilde de todos daquela época, o homem mais frágil, entre aspas, mais insignificante, mas é na insignificância que Deus quer fazer com que a salvação do mundo inteiro aconteça. Assim aconteceu com Maria também, né? A serva humilde, né? Nos diz o texto de Lucas que Deus olhou para a humildade de sua serva, ou seja, a pequenez, né? A insignificância. Então Deus na história vai agir dessa maneira, e em José Deus vai mostrar o jeito, o que é a preferência dele. A preferência de Deus é por aquilo que é frágil, que não presta. Por isso que nós estamos aqui, porque a preferência dele é pelas coisas que não prestam, pelas pessoas que talvez são as que menos merecem estar diante de Deus e fazendo aquilo que Ele nos pede, né? É muito bonito isso. José, pai da igreja, é a figura da igreja, que é frágil, né? E às vezes a gente olha assim, né? Só olhar para a gente mesmo, nós que estamos aqui, né? Nós dois, né? É só olhar para a gente, nossa Senhor, tinha tanta coisa melhor, né? E o Papa Francisco vai falar assim, exatamente porque tinha coisa melhor, ele escolheu a pior. É claro que José é um homem totalmente justo, santo, né? E Deus se afeiçoa, mas é um homem pobre daquilo que atrai o mundo. Sim. Um olhar do mundo não seria ele. É isso que o texto do Papa vai dizer. Muito bonito, viu? Tem uma exortação apostólica do Papa Francisco, chama Evangelii Gaudium, né? Tudo isso que o padre está mencionando, está tudo nas fontes aqui no final do documento. Quem baixar o documento aí pode acompanhar. E esse documento do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, vai falar isso. Se esta é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender e aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza, porque tem gente que não aceita a sua fraqueza. Quantas vezes a gente já escutou de gente: eu não sou digno de servir no ministério tal, não sou digno, eu nem vou na igreja porque eu estou nessa situação. Ora, a igreja é o lugar para quem está numa situação de pequenez, de fragilidade. Essa é a boa notícia. O Senhor chama aqueles que
para o olhar do mundo, são insignificantes para ele. Isso é belíssimo. Sim. E eu vou até ler esse trecho do Papa Francisco aqui no documento, que é muito bonito, né? Em vez de explicá-lo, né? Olha só que bonito, presta atenção, minha gente. O maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito Santo trala a luz com ternura. O diabo quer nos acusar por meio das nossas fragilidades, e o Espírito quer usar delas para a nossa santificação. É isso que o Papa está falando. E aí ele continua. Olha que bonito, presta atenção. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes o dedo em riste, ou seja, o dedo apontado, e o juízo que fazemos a respeito dos outros, são sinais da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Só a ternura nos salvará da obra do acusador, do demônio. Olha que bonito. O Papa vai dizer assim, né? No fundo ele está tentando, ele sempre levando a São José. São José sabia da sua fragilidade. Sim. Mas em nenhum momento ele apontou a fragilidade dos outros, porque ele era capaz de olhar para a sua pequenez. E nós, às vezes, minha gente, somos muito ágeis no apontamento dos outros, nos defeitos dos outros, né? Mas somos muito tardos e lentos para reconhecer os nossos. E o Papa vai dizer assim: olha, quem aponta o outro num juízo severo é porque no fundo está em si próprio cheio de fraquezas e não consegue reconhecê-las. Forte, né? Muito forte. Forte isso. Aí o Papa vai falar do sacramento da reconciliação, né? A mesma ternura com que José acolhia Jesus Cristo, a ternura de um pai, é a mesma ternura que Deus Pai nos acolhe quando nós nos recorremos ao sacramento da penitência, ou da reconciliação, ou da confissão. Sabe, a gente, é só você de casa que está nos acompanhando perceber, né? Tem gente que fala assim: ai padre, eu tenho tanta dificuldade para confessar, né? Eu não me sinto bem para confessar, né? E o padre fala: muito prazer, viu? Você não é a primeira e nem será a única. O próprio padre com quem você está confessando também tem esse temor para a confissão. Todos temos, né? É um tribunal de juízo, só que é um tribunal em que ninguém sai dele sem o perdão, se de fato se arrepender e cumprir aquilo que é exigido. A gente entra com um medo, um temor, e sai com o coração fervendo de santidade e de paz. Por quê? Porque por meio do ministro, essa ternura que brota do céu, ela é transmitida para a alma do penitente. A ternura, né? É um sentimento que o sacerdote transfere para o penitente depois de liberto do pecado. E essa mesma ternura foi a ternura manifesta de José para Jesus Cristo como pai. Olha que bonito, né? A verdade apresenta-se sempre como o pai misericordioso da parábola, né? O pai vem ao nosso encontro, devolve-nos a dignidade, levanta-nos, ordena ou organiza uma festa para nós, dando como motivo que nós somos o seu filho que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi encontrado. Aí alude ao texto de Lucas, capítulo 15, né? Então termina esse ponto dizendo assim: a vontade de Deus e o seu projeto passam também através da angústia de José. É uma coisa muito séria, viu, minha gente? Olha, é uma coisa muito importante, né? Agora a gente vai tocar na humanidade de José, aquele sentimento de preocupação, de angústia, de incompreensão. Se você quer
perceber esse sentimento, depois você leia o texto, os textos de Lucas ou Mateus que fala de São José, você vai perceber. A vontade de Deus passa pela angústia de José. Deus é sacana, né, entre aspas. Assim, Ele ensina-nos a ter fé em Deus. Ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza, né? Olha que bonito isso. Por que, no fundo é da explicação, por que o texto bíblico vai mostrar a fragilidade, né, a humanidade frágil de José, quando o texto bíblico vai dizer assim, que José se angustiou, que José ficou confuso, né? No fundo, tem padres que diz, né, que José teve medo que Maria o traísse, né? Isso é uma coisa muito grave de se dizer, porque o texto bíblico diz que José era santo e justo. Você acha que você que é casado e casada aí, né, que convive com o maridão aí há algum tempo, você não conhece as manias, os defeitos do seu maridão, e o maridão não conhece os defeitos da sua esposa? Você acha que José, já convivendo com Maria há algum tempo, já não tinha percebido que nela não havia defeito? Que ela era perfeita? Que ela era sem ruga e sem mancha? É claro que ele já tinha percebido, né? Convive um pouquinho com uma pessoa há algum tempo, você já vai percebendo, a primeira coisa que você vai perceber são os defeitos. Já imaginou conviver com alguém que não tem defeito? Qual será que era a sensação, né? Nós não saberemos, viu? Porque só ele que teve essa graça. Ele sabia que ela era santa, minha gente, né? Quando a gente convive com alguém com defeito, é na lata, depois de 2 semanas você já sabe, essa pessoa é desse jeito, né? Ele sabia que nunca tinha encontrado nada dela de imperfeição, nem na personalidade, nem na sua vida social, nem no seu jeito de alimentar aquele relacionamento, nada era imperfeito. Como que ele vai desconfiar dessa mulher que ele já conhecia, né? O jeito. Mas não é isso, né? Essa angústia de José não quer dizer, não é isso. Essa angústia de José é a sua humanidade que é incapaz de compreender o plano de Deus. E é aí que Deus quer agir, uma coisa muito interessante. Deus quer agir na nossa incapacidade de compreender o sentido das coisas. Ele não tinha entendido o sentido, não é que ele estava desconfiando dela. Ele não tinha entendido, minha gente, no fundo, para que ele servia naquela situação, né? Para que eu estou aqui, né? Se ela vai ser mãe do Salvador, se ela é sem pecado, né? Se ela é prometida para ser virgem desde todo sempre, qual é o meu papel nisso? Ele não entendeu. Foi por isso que o anjo vai falar para ele o que é. E o anjo vai falar. Depois que o anjo fala, aí ele entra na compreensão. Não é que ele estava desconfiando de adultério, né? Isso é ridículo, tá? O que quer dizer isso para nós, no finzinho desse ponto? Que é na nossa incompreensão das situações da vida, é aí que Deus quer agir. Sabe qual é o nosso problema? Que são nas coisas, quando a gente não compreende as coisas, o padre falava na homilia no fim de semana, quando algumas coisas fogem das nossas mãos, a gente cai no pecado contra Deus, na murmuração, esperneando, e deixa de rezar, e não sei o quê, quando as coisas fogem do nosso controle. É aí que nós devíamos nos aproximar de Deus, porque é aí que Deus age. Deus quer agir sobremaneira nas coisas que fogem do nosso controle. Se você está em casa nos acompanhando e tem alguma coisa que fugiu do seu controle, tem alguma coisa que depende só de Deus, muito bem, é aí que Deus quer agir, porque no que depende só do seu controle, da sua capacidade de resolver, você não vai recorrer a Deus, porque você vai querer fazer sozinho. É nas coisas que fogem do controle de Deus que Ele vai agir, e é por isso que Ele permite. Isso é fantástico.
Por isso que Deus deixa José na incompreensão, para que lá ele possa agir na vida desse homem e possa ratificar a sua santidade. Isso é bonito, não é? Portanto, minha gente, você que está com alguma coisa frágil na sua vida pessoal, familiar, né? Ou alguma coisa que você não entende, não sabe como vai terminar, o que vai acontecer, bem-vindo à história de São José. Deus quer agir nisso. Dobre os joelhos e reze nisso, entregue para Deus, para Ele fazer. Você não vai conseguir fazer. E Deus tem prazer em ser buscado. Deus se alegra quando a gente entrega para Ele o que nós não conseguimos resolver. Mas agora as coisas se empatam, as coisas não vão adiante quando a gente tenta agarrar, segurar nas nossas mãos algo que não conseguimos. Bonito isso, né? Vamos ver se tem perguntas aqui, que o padre já... Sim. Olha, antes só das perguntas, a última frase desse ponto é muito bonito, Sim, o Papa sim. Francisco, frase dele, ó. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar de Deus vê sempre mais longe do que nós. Bonito, hein? Muito lindo. O padre também, eu queria fazer um comentário enquanto o senhor lia, e é verdade, São José é um exemplo para todos nós. Mesmo com a sua humanidade, e ele assumiu Jesus naquele momento, mesmo confuso. Quando o anjo falou com ele, que nem a gente fala, né? Eis-me aqui. Ele disse o sim para Deus. E que nós possamos, né? Dizer sempre para Deus o nosso sim, todos os dias. Não só uma vez, mas sim todos os dias. Então, é um exemplo São José. Padre, agora eu, David, que vou fazer uma pergunta também. Referente a São José, no tempo em que nós estamos vivendo nessa pandemia, né? Sobre a questão da castidade, como nesse tempo o agente católico apostólico romano, a gente pode ver São José como um modelo, não só para os jovens, mas também para as famílias. Em relação à castidade, é isso que você perguntou? Isso mesmo, padre. Muito bem. Depois a gente tem essa parte, depois vai falar um pouquinho mais adiante, mas a gente já pode, inclusive é no tema que eu vou entrar, a obediência, né? Tudo é uma questão de bem maior, né? Tudo é uma questão de bem maior, é uma questão de finalidade. São José foi descobrindo na sua vida, né? Como o Papa Francisco falou no primeiro ponto, né? Ele foi descobrindo o plano, o desígnio do Pai amado. E ele percebeu que para o cumprimento do plano de Deus, ou seja, para ele executar o que Deus esperava dele, ele precisava deixar os seus sonhos pessoais, os seus planos. São José é um homem, tanto quanto os outros homens, né? Com seus instintos, com seus impulsos. Mas ele entrou no desígnio de Deus, ele entrou na vontade de Deus, porque ele foi conhecendo, à medida que Deus foi se revelando na vida dele. E é interessante que na vida de São José, Deus vai se revelando por meio de sonhos. Pode ver no texto bíblico que são os sonhos que Deus aparece por meio do anjo, né? Claro que por mediação do anjo, né? Então, à medida que Deus foi mostrando para ele o que Deus queria dele, ele foi abandonando aqueles projetos que ele tinha, porque ele foi percebendo a finalidade. Ele percebeu no fundo, no final de tudo, qual era a sua finalidade na história da salvação. Ele se esvaziou de todas as suas buscas, talvez egoístas, que talvez poderiam existir, para assumir o sonho de Deus. O que tem a ver isso, padre, com a castidade dos jovens hoje? O que tem a ver? Tem a ver que nós temos também de enxergar a finalidade das coisas. Por que uma confusão hoje nessa dimensão sexual? Ou não falemos
pontualmente da questão sexual, mas a dimensão afetiva. Por que essa confusão hoje, essa dificuldade de viver o sonho de Deus? Porque as pessoas já perderam de vista a finalidade das coisas e o que Deus espera delas. Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando, o David, né? Para que se namora hoje, Gabriel? Qual a finalidade de namorar? Eu acho que é para o namoro santo, para que no futuro seja o casamento. Muito bem, essa é a finalidade que brota do coração de Deus e da igreja. Muito bem, só que na prática nós vemos até mesmo dentro de pessoas que congregam a igreja. Para que é o namoro? O que se tornou o namoro, por exemplo? Se tornou um pré-matrimônio, ou um matrimônio adiantado, porque a dimensão afeto-sexual, ela deve ser consumada no seio matrimonial. Então, a finalidade do namoro para o mundo de hoje, é como se fosse um teste de matrimônio. Vamos testar como que é, né? Que nem um test drive, né? De carro. Vamos ver se esse carro é bom, vamos testá-lo, né? Vamos ver se ele é bom, ou se vale o que acontece? Quando se perverte o projeto de Deus, as coisas todas a ordem de todas as coisas se pervertem. E nós entramos numa desordem. Então, quando não se vive o projeto de Deus em cada época, quando não se vive o projeto de Deus, cada coisa da sua finalidade, nós vamos entrando numa desordem na vida toda. Tem pessoas que namoram, um exemplo, né? A vivência da castidade, e vivem no namoro como um cônjuge, como cônjuges, como gente casada, né? O que acontece quando de fato recebem o selo matrimonial, o contrato matrimonial, ou pior ainda, quando recebem um sacramento do matrimônio? O que acontece? Fica 3 meses com a pessoa e se separa. Por quê? Porque desordenou aquilo que Deus tinha pensado tudo ordenadamente. E tudo que o homem perverte não termina bem. Tudo, né? É só ver. Você quer saber um respaldo bíblico para isso? É só olhar Adão e Eva. A perversão começou lá, né? O que aconteceu depois? Tudo que veio depois veio pervertido. Abel e Caim. Depois de Abel e Caim, pode olhar um texto bíblico, a confusão, né, da Torre de Babel, a confusão na época de Noé. Tudo que se perverte no início do processo acaba desordenado no final dele. Por isso a crise da família hoje, que a família é o ponto, digamos assim, nós que somos caminhantes nessa terra, né? A vivência familiar é o ponto último, digamos assim, de um princípio que é o namoro casto. Se não começa do jeito que Deus pensou, não vai terminar uma família como Deus pensou. Por isso o problema da castidade. José sabia que ele tinha que abandonar aquilo, porque a finalidade que Deus tinha na vida dele não era aquilo, era outra. Então ele abandonou aquilo, seus planos, seus sonhos, sejam materiais ou sejam no que dizia respeito com a sua esposa Maria. Ele entrou na vontade de Deus. E hoje nós vemos que o mundo não consegue entrar. Aliás, nós próprios cristãos, né, às vezes caminhantes, hora ou outra, não conseguimos entrar, seja em todas as dimensões, sobretudo a dimensão afetiva, né? Por isso, é uma caminhada, David, você que perguntou, né? É uma caminhada tijolinho por tijolinho a conversão, para que a gente vá entrando na vontade de Deus, né? Não é fácil, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Tudo é uma questão de finalidade, né? Só resumindo, e hoje o mundo não sabe mais qual é a finalidade do namoro, qual é a finalidade da relação sexual. A finalidade não é o prazer, a finalidade é a procriação e a união conjugal. Então, perdeu o conhecimento da finalidade, desordenou todo o processo. José sabia da finalidade de tudo,
Tem mais perguntas por aí, David? Padre, a Tânia Zanini perguntou o seguinte: Padre, porque sendo São José depois de Maria, o colaborador de Deus mais importante na história da salvação, é tão silenciado? Por que São José é tão silenciado? Isso. Olha, inclusive o Papa evocar, né, resgatar a pessoa de São José, convocar num ano, é um ato de resgate dessa pessoa, né? Mas o porquê, eu acho que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo na história, né? A história não silencia a vida de um santo, a história quer silenciar a voz da igreja, né? Então não é a vida de um santo só que está silenciada, né? Mas é a voz da igreja, né? Especificamente, não sei o porquê, né? Talvez porque São José, ou David, ele sempre foi muito buscado na vida da igreja devocionalmente, né? Devocionalmente. E nesse mundo relativista contemporâneo, o sagrado tem perdido o seu espaço um pouco. Então tudo aquilo que concerne a questão devocional, né, o acervo devocional, foi se perdendo, né? Por exemplo, um jovem, pergunte se um jovem quando reza, se ele invoca a pessoa de São José, tanto quanto uma senhora idosa que já tem 90 anos, né? É claro que não, né? Por quê? Uma transição de tempos, né? Tudo que é devocional foi substituído um pouco por uma fé mais racionalizada, né? E de São José nós temos o conhecimento do magistério por meio de documentos, mas o respaldo bíblico, por exemplo, tem poucas informações dele, né? Pontualmente eu não sei lhe dizer, né, e de maneira assertiva, né? É por isso que foi tão esquecido, né? A Tânia que perguntou, né? Mas eu acredito que é por causa da crise do sagrado, né? Isso é uma opinião minha. Padre, tem mais uma pergunta aqui do Edivaldo, que é ministro aqui na nossa paróquia. Ele pergunta: Padre, São José é o patrono dos trabalhadores, São José operário. Tem mais algum título que tradicionalmente é direcionado a São José? Tem, claro. É no início do documento. Quem que perguntou? O Edivaldo. O Edivaldo, você depois baixa o documento. No início do documento o Papa vai mencionar, né? Eu mencionei alguns papas e os documentos, né? E cada um desses vai atribuir a José um título. Por exemplo, eu mencionei o Papa Pio IX, e falei o documento dele, né? O Papa Pio IX foi quem declarou São José patrono da Igreja Católica, padroeiro da Igreja Católica, em 1870. Depois tem Pio XII. Foi Pio XII que apresentou São José como padroeiro dos operários. Por isso, essa festa litúrgica em seguida na história surgiu, né? São José operário. Foi o Papa Pio XII. São João Paulo II deu um outro título para ele, né? Guardião do Redentor, por isso que é o nome do documento dele, né? Redemptoris Custos, Guardião do Redentor, né? O Catecismo da Igreja Católica diz que por aclamação popular, São José é patrono da boa morte, né? Então são vários títulos, né? Em que São José é invocado como patrono, né? Agora, a pergunta dele é sobre o padroeiro dos operários. Foi o Papa Pio XII que declarou ele padroeiro dos operários, no ano de 1955. Tá bom? Essa é a pergunta, né? Isso, aí ele perguntou também se tem algum mais um título que tradicionalmente é direcionado a São José. Além de operário, São José operário, aí tem São José qual? São José padroeiro da Igreja Católica, que é o título mais importante, pelo qual inclusive foi escrito esse documento. Hoje não, em dia 8 de dezembro do ano passado, fez 150 anos desse título. Foi por isso que foi escrito esse documento, né? São José padroeiro da Igreja, que é o que
nós celebramos no dia 19, né? São José, esposo de Maria, que é o título universal dele. E depois tem São José Operário, que é no dia 1º de maio, né? Que é um outro título, que foi o Papa Pio XII. O Papa João Paulo II, como eu já falei, chamou de guardião do Redentor, e a aclamação popular o chama padroeiro da boa morte. E eu já escutei alguns padres dizer que ainda ele é padroeiro dos casamentos, né? Um santo casamenteiro que eu saiba é Santo Antônio, né? Mas eu já escutei também, né? Reza para São José para casar, né? Não sei, mas o que o documento menciona são esses 3 títulos, tá bom? Tem mais perguntas? Aqui no meu celular não tem, não. No senhor tem? Padre, Uma pergunta? a Vera Lúcia, da comunidade Nossa Senhora da Assunção, ela pede a sua bênção e ela pergunta referente ao corpo de São José, aonde ele está e se tem algum relato referente. Ora, nunca ouvi dizer, né? Mas eu vou ler mais afinco, daí amanhã a gente fala dessa pergunta, pode ser? Pode ser. E a Vera, assim a Tainara... Vera acompanha com a gente. Ok, e a Tainara pergunta como São José faleceu e com quantos anos? Isso daí não sabemos, né, gente? Se tiver alguma informação pontual sobre isso, são informações informações não canônicas, digamos assim. A Escritura não informa Apócrifos, isso. né, que fala? Apócrifo. Isso, se tiver textos, eu não conheço, né? Textos apócrifos, eu não conheço, não li todos, né? Eu li alguns trechos apócrifos só, mas os textos ordinários canônicos da Bíblia não falam, né? Então, não se fala disso, né? Eu já vi algumas vezes uns comentários que José morreu dormindo. A Escritura não nos informa com exatidão não nos dá essa informação, tá bom? Podemos seguir ou tem mais perguntas? O povo está com vergonha, padre, olha só, tem poucas perguntas. Vai deixando sua pergunta, meus irmãos, para que o padre possa responder vocês. É bom que a gente pode interagir mais. Então eu peço que você possa mandar sua pergunta, sem medo, pode mandar. A gente vai responder aqui com todo carinho, com todo amor, com toda resiliência. Muito bem, vamos seguindo então o 3º ponto e último de hoje, tá? Também é curto. São José é o pai na obediência. É o outro item que o Papa Francisco colocou. Da mesma forma como Deus fez com Maria, olha que bonito, manifestando-lhe o seu plano de salvação, Deus também revelou a José os seus desígnios, por meio dos sonhos, como o padre já falou. Se você olhar na Bíblia, né, tem vários relatos que Deus se manifesta por meio dos sonhos. Gênesis 20, 28, 31, né, várias personalidades dos textos bíblicos recebem a visita de Deus por meio do sonho, tá? José por excelência, tá? Como Deus mostrou a Maria a sua vontade por meio do anjo, ele o fez com José, só que dormindo por meio do sonho, tá? Aí segue o texto. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la, nos diz o texto bíblico. E ele decide deixá-la secretamente. O documento do Papa Francisco vai mencionar os 4 sonhos que José teve. 4 sonhos, tá? O primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver essa angústia. Ele não estava compreendendo, né? Aí o anjo vai lá e fala: não temas receber Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, ao qual dará o nome de Jesus, porque ele salvará todo o povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 20. Pronto, o anjo apareceu e explicou para ele. Ele não estava entendendo como,
né? O que estava acontecendo? Gravidez, né? É uma dúvida, uma angústia. Aí o texto do Papa vai dizer assim: com a obediência, José superou o seu drama e salvou Maria. Por isso, pai da obediência. Nos 4 sonhos descritos pelo texto bíblico, ele agiu com obediência. Segundo sonho de José. No segundo sonho, o anjo dá uma ordem a José: José, levanta-te, toma o seu filho e a sua mãe e a mãe dele, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo, porque Herodes soube que Jesus era dito rei e que iria tomar lugar dele, então ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, se não me engano, isso, né? Então o anjo aparece para José: foge para o Egito. E o que o José faz? José não hesitou em obedecer, sem questionar sobre as dificuldades que encontraria. Pegou Maria e foi para o Egito. É a figura de Nossa Senhora do Desterro, né? José, Maria e Jesus num cavalinho, né? Obedeceu ao anjo. Terceiro sonho: no Egito, com a confiança e a paciência, José esperou o anjo aparecer de novo, né? Eu acho que lá no Egito, José estava esperando todo dia, né? Mas será que vai ser hoje que o anjo vai me mandar voltar para minha casa, gente? Não aguento mais. Aí amanhecia, não foi hoje, né? Aí mais um dia: será que vai ser hoje que o anjo vai aparecer? Aí foi anoitecendo, sabe quando a pessoa vai... não vai ser hoje não, vamos esperar amanhã. E ele esperou noite e dia com paciência, nos diz o documento do Papa Francisco. Ele esperou do anjo o aviso prometido para voltar ao seu país, né? Esse é o terceiro sonho, né? E de novo ele age com obediência. Nos diz o texto bíblico, Mateus capítulo 2, versículo 21. Quando o anjo apareceu, levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Obediência. E o quarto sonho? Durante a viagem de regresso, tendo ouvido dizer que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, teve medo de ir para lá. Então ele devia voltar para a Judéia, que é a sua terra, né? Mas ele estava com medo do sucessor de Herodes. Herodes tinha morrido, Arquelau estava reinando no lugar de Herodes, mas ele estava com medo de ir para lá. Aí o texto bíblico, Mateus capítulo 2, versículo 22, vai dizer assim: advertido em sonho, quarto sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Teve de sair da sua terra natal, porque o anjo, por meio do sonho, mandou ele sair de lá, não ir para lá. E o que ele fez de novo? Obediência. Obedeceu. Então, e aí o texto vai continuar dizendo, né? Em Lucas, José enfrentou a longa e incômoda viagem de Nazaré a Belém, devido à lei do imperador César Augusto, o recenseamento, né? Todo mundo tinha que registrar-se durante o recenseamento na sua terra natal. Ele estava em Nazaré, né? Tinha que fazer o recenseamento. Mais uma vez ele fez o quê? Obedeceu. Sabia que Jesus podia nascer a qualquer momento, mas ele foi para Belém, tá? Depois vai dizer o quê?
E tantas outras coisas no texto bíblico que vai dizer a figura de José, né? Que ele obedece às leis da religião, né? Os ritos da circuncisão de Jesus, depois a purificação de Maria, depois a apresentação de Jesus no templo. Ele cumpriu tudo com obediência, né? O texto bíblico nos mostra isso. E em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, ou seja, o seu faça-se em mim a vossa vontade, né? Como Maria assim o fez também, né? E José é uma coisa bonita que o Papa Francisco, só para encerrar, que o Papa Francisco fala, na sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos seus pais. Aquele, né, que era Deus, grandioso, mas na sua humanidade assumida, foi obediente aos seus pais, né? Jesus obedecia, era submisso aos seus pais, né? Mas aonde está escrito isso? Depois você confere na sua Bíblia, Lucas capítulo 2, versículo 51, né? E diz que Jesus era submisso aos seus pais. O texto é claro, tá? E ao longo da vida oculta desse homem lá em Nazaré, na escola de José, Jesus aprendeu a fazer a vontade do Pai, a amar o Pai. Foi obedecendo a José que Jesus foi aprendendo na sua vida como ser humano, quando crescia, que ele precisava obedecer muito mais do que um pai de criação humano, a um pai muito maior, que era o seu Pai eterno. Por isso que Jesus, no alto da cruz, né, ele vai dizer, faça-se a vossa vontade, né? Que esse cálice, se eu puder passar esse cálice, mas se não puder, faça a sua vontade. Foi de fato porque ele aprendeu com José a fazer isso. O pai José, quando pedia algo a ele o fazia por temor, por respeito. Foi por isso que ele pôde, como ser humano, carregar a cruz até o fim e fazer a vontade do Pai. Sim. Né? Muito bonito isso. Por fim é isso, minha gente. Então, não sei se tem mais perguntas aí. Então, padre, eu queria fazer só um comentário, que quando o senhor falava sobre os sonhos de José, né, a palavra que destacava era obediência, né? Ser obediente, Isso. esperar em Deus, e que a gente é totalmente ao contrário disso. Pelo menos eu sou, né? Às vezes eu não sou obediente, às vezes eu não espero em Deus. E essa noite que a gente está fazendo, a noite da reflexão, que vai ser hoje e amanhã, está fazendo o seu trabalho, né? Que é a gente refletir sobre São José, que é o nosso exemplo, o patrono da igreja. Então, a partir de hoje, espero que vocês também que estão em casa possam ter o exemplo de São José, ser obediente, esperar em Deus. E é isso, né? São José é um exemplo da igreja. Agora vamos ler as perguntas, padre? Isso. Vamos ler as perguntas para depois encerrarmos, né? Amanhã a gente vai fazer os outros 4 pontos da carta, que são mais rápidos, né? Já falei bastante informações hoje. E talvez, se der tempo, né, mencionar alguma coisa sobre o documento do Papa João Paulo II, Redemptoris Custos, né? O guardião do Redentor. Olha que bonito, né? O protetor do Redentor. São José é o protetor de seu filho Jesus. Se der tempo a gente fala alguma coisa dele, mas eu não sei se vai dar tempo. Vamos ver as perguntas. Padre, a Vitória Regina Pires diz: boa noite, padre, sua bênção. Ela falou que já foi sua aluna. E ela pergunta se o senhor já ouviu falar sobre
uma carta com o pedido para São José, como iniciou essa história? Deixa eu fazer a pergunta de novo, perdão. O senhor já ouviu falar sobre escrever uma carta com o pedido para São José? Como iniciou essa história? Nunca ouvi falar. A Vitória, eu sei quem é a Vitória. Um abraço, viu? Deus abençoe. Ela foi minha aluna quando eu lecionava. Não conheço isso, né? Talvez... Então tem mais, além dessa pergunta para pesquisar, vou dar uma pesquisada, mas não sei essa informação. Na verdade, nunca ouvi falar também. Tá bom? Daí amanhã a gente, se eu encontrar resposta para essa devoção, né? Que tudo é uma questão devocional. Aí a gente fala amanhã. Tá bom? Padre, também tem a Tânia, ela pergunta por que tem uma arte, um bastão florido na mão dele, nessa imagem aqui de São José. Se o senhor sabe responder. Eu sei, mas eu vou dizer isso amanhã, tá bom? Já tá planejado, né? Toda imagem, meus irmãos, de santos, nós temos que fixar bem, né? Fitar bem a imagem. Tudo tem um significado, né? Na imagem de São José tem essa flor, né? Tem também na mão de Jesus um elemento. Depois vocês procuram na internet. Se bem que tem a imagem de São José diferentes, né? Mas de maneira universal essa imagem é a mais utilizada, né? Aí depois amanhã a gente fala sobre a imagem, e tem também outras imagens, né? Tem imagem de São José dormindo, que representa a visitação do anjo, tá? Aí amanhã a gente fala sobre isso daí. Tem mais pergunta? A Marinava Ferreira perguntou quantos anos José tinha quando Jesus nasceu. Nós não sabemos, né? O texto bíblico, meus irmãos, não tem o objetivo de ser um texto, um noticiário, né? Um texto jornalístico. Não é a finalidade do texto bíblico. Por isso que tantas informações, às vezes pontuais, que a gente tenta colher, né, nós não temos, tá bom? Pelo texto bíblico nós não temos. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem a Gene Gonzalez. Boa noite, Padre Diego. Sobre a importância do terço de São José, já li orações de São José dormindo. Abraço. O terço de São José, é claro que podemos compará-lo ao rosário, né, mariano. Embora o rosário é uma devoção muito mais aperfeiçoada e mais, digamos assim, conhecida, e tem até um documento da igreja que fala, né? Mas quase a mesma coisa, assim, um exemplo, né? No rosário nós contemplamos o mistério da vida de Jesus, que é o centro de toda devoção, é Cristo. Se Cristo não for o centro da devoção, perde o sentido da devoção, porque aí se torna um pouco de idolatria do santo, né? O terço de São José, você se utiliza da oração deste santo patrono, né, para se elevar a Cristo, como toda devoção é assim, né? Então você conta com a intercessão, por isso se clama, né? São José valei-nos, ou valei-me, né? São José valei-nos, São José valei-nos, né? E contando com a oração dele, por que a igreja clama a oração dos santos? Porque estão próximos de Deus, minha gente, em santidade, né? Mais do que nós. Por isso contarmos com a prece dos santos, com a oração. Nós pedimos, rogai por nós, no fundo nós estamos pedindo, reze por nós a Deus. E o santo, quando ele é lembrado nos céus, é como se desse um estalo, assim, alguém me chamou, né? Alguém me chamou. E por dom de Deus, por graça de Deus, ele tem a capacidade de vencer a temporalidade e a espacialidade, e de agir na sua prece por aqueles que clamam. Nós vemos no mundo esse ano de São José, nos 4 cantos do mundo tem fiéis cristãos clamando pela pessoa de São José, né? E todas as preces são acolhidas por ele e por consequência entregues a Deus, né?
Deus que perscruta todas as realidades. Então é muito bonito isso, toda devoção é assim, né? Nós temos o terço bizantino, né? Temos um terço que você vai falando frases de invocação de Deus, né? Tudo é importante, tá bom? Não sei se é o que é esse objetivo da frase da Geni, né? A Eva manda uma boa noite para o senhor e pede a sua bênção, padre. Muito bem, então minha gente, amanhã o padre vai até anotar aqui, né? Explicar o significado da imagem, né? E também teve uma outra pergunta, né? Que ficou lá atrás, que eu acabei me esquecendo, depois alguém me lembra, né? Para responder, foram 2 perguntas, né? E eu vou anotar aqui, para a gente não esquecer. Aí amanhã a gente continua, né? O primeiro dia, minha gente, é um pouquinho mais desconfortável, porque a gente, né, está pegando um jeito, aliás, faz um tempinho que eu não faço live, né? Já faz um tempinho. E, se eu não me engano, foi ano passado, de escatologia, né? Agora amanhã a gente já vem mais de forma objetiva e não estende tanto tempo como ficamos hoje, tá bom? Não tem mais nenhuma pergunta aí, né? Não tem mais não. O David que está lá em cima, está tudo em ordem, né? Então, eu vou dar a bênção. E nós, aliás, vamos rezar a oração de São José. A consagração, né? A consagração de São José. E depois o padre vai dar a bênção para vocês. Tá bom? A consagração. A turma da Pascom, o David, coloque para mim a oração, para que o povo também possa rezar em casa. Muito bem, vamos rezar juntos, meus irmãos, nos consagrando a São José, glorioso esposo de Maria e patriarca da Igreja Católica. Ó glorioso São José, que Deus escolheu para pai adotivo de Jesus, para esposo puríssimo da Virgem Maria e chefe da Sagrada Família, e que o Sumo Pontífice declarou padroeiro e protetor da Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus, eu recorro a vós neste momento e imploro com a maior confiança o vosso poderoso auxílio para toda a Igreja militante. Protegei especialmente com o vosso amor, verdadeiramente paternal, o Vigário de Cristo e todos os bispos e sacerdotes, unidos à Santa Sé de Pedro. Defendei os que trabalham pela salvação das almas, entre as angústias e tribulações desta vida, e fazei que todos os povos da terra se sujeitem docilmente à Igreja, que é o meio de salvação necessário para todos. Dignai-vos também, meu querido São José, a aceitar a consagração que vos faço de mim mesmo. Eu me ofereço todo a vós, para que sejais sempre meu Pai, o meu protetor e o meu guia no caminho da salvação. Alcançai-me uma grande pureza de coração e um amor ardente à vida interior. Fazei que, seguindo o vosso exemplo, todas as minhas obras sejam dirigidas para a maior glória de Deus, e em união com o coração divino de Jesus, e com o coração imaculado de Maria, e convosco. Amém. Muito bem, meus irmãos, obrigado pela participação de todos vocês. Amanhã nos encontramos às 6h30 com o Santo Terço, depois às 19h30, às 7h30,
com a missa. Amanhã o padre vai tentar rezar a missa mais rápido para a gente, né, não ficar tão tarde. E após a missa, o nosso momento conclusivo da vida de São José. E na semana que vem nós vamos fazer um outro momento de formação. Me parece que o ano passado, na formação escatológica, o tema que mais pediram é o tema pecado, se não me engano. Então, talvez a Pascom poderia fazer uma enquete de temas para que a gente possa estudar na semana que vem. Tá bom? Deus os abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.